Capítulo 12. O Santuário da Escolha. Disse que era uma vez um povo diferente que vivia nestas terras. Esse povo não tinha chefe, mas uma mulher de sangue nobre veio até eles de um lugar distante e fixou residência entre eles, e concebeu em seu ventre o Filho do Céu, que se tornaria o primeiro imperador do país. A mulher se chamava Wang Mu, a Mãe Real, e alguns diziam que ela era uma imortal. Ela possuía olhos que podiam ver mesmo na escuridão de uma noite sem lua, e foi com essa força de visão que ela liderou o povo. O idoso eunuco leu o livro em voz alta com sua voz suave e gentil. Cerca de metade dos seus alunos ouviam atentamente, a outra metade estava dormindo ativamente ou lutando para não dormir. Mau Mau, lutando contra um bocejo, não os culpou por se sentirem um pouco sonolentos. Pelo que ela podia ver do lado de fora da sala de aula, parecia haver cerca de 20 alunos, embora ela não soubesse se isso era muito ou pouco. Assim foi, ela pensou, mas o eunuco ao seu lado parecia um tanto decepcionado. Senhor, eles verão você, disse ela a Jinshi, cujo rosto ameaçava ficar visível pela janela. Ninguém seria capaz de se concentrar em seus estudos se soubesse que uma criatura tão linda os observava. Disseram-me que havia apenas cerca de 10 alunos para começar, então acho que os números aumentaram um pouco, disse Gao Shun de forma apaziguadora. Eles estavam no Instituto de Estudos Práticos do Palácio dos Fundos, que Jinshi havia liderado. Ele queria pendurar uma placa proclamando corajosamente que aquele era um lugar de aprendizagem, mas Mau Mau dissuadiu, argumentando que fazer grande alarde sobre isso só tornaria as coisas mais difíceis. Então, no final, a escola prosseguiu silenciosamente. Eles reformaram um dos edifícios menos dilapidados do bairro Norte para servir a esse propósito. Na verdade, este era o edifício que tinha sido usado quando os emissários estrangeiros visitaram recentemente, por isso parecia muito bonito. Xiao Lanlan estava entre os estudantes. Mau Mau pôde vê-la esfregando os olhos, sonolenta, dividindo sua atenção igualmente entre o livro e a professora. Ela já havia aprendido a reconhecer muitas palavras comuns e passou a ler histórias simples. Aquele que a professora acabará de ler era a história de como a nação foi fundada, algo que todos teriam ouvido pelo menos uma vez na vida. A própria Mau Mau não tinha interesse em aprender essas coisas neste momento de sua vida, mas Jinshi a convidou para ver como estavam as aulas, e ela realmente não podia dizer não. De qualquer forma, seria falso dizer que ela não estava curiosa. Xiao Lanlan estava lá, junto com algumas outras mulheres do palácio que Mau Mau conhecia e, acima de tudo, se o plano de Jinshi desse certo, poderia mudar a face do Palácio dos Fundos. Mestre Jinshi, está na hora. Jinshi era um eunuco ocupado, como seu assistente lembrou, e relutantemente se afastou de sua ideia. Ele provavelmente gostaria de continuar observando por mais algum tempo, mas tinha outras coisas para fazer. O que você vai fazer a seguir? Ele perguntou a Mau Mau. Eu gostaria de ficar aqui e assistir um pouco mais, se estiver tudo bem. Milímetros. Se você notar algo errado, informe-me. Mau Mau curvou-se lentamente. Terminada a aula, apareceram alguns eunucos com salgadinhos assados que distribuíram aos alunos, que olhavam com fome as guloseimas. Mau Mau encontrou Xiao Lanlan e foi até ela. Oh, Fal, disse Xiao Lanlan com a boca cheia de comida. Parecia que ela ia engasgar, então Mau Mau pediu a um dos eunucos que trouxesse um pouco de água e, quando voltou, Xiao Lanlan estava de fato batendo em seu peito. Ao lado do livro em sua mesa, havia uma bandeja de areia. Os livros foram fornecidos aos alunos, mas distribuir consumíveis como papel e pincéis logo esgotaria os fundos. Então, em vez disso, os alunos praticaram seus personagens em pequenas bandejas de areia. As manchas no dedo indicador de Xiao Lanlan sugeriam que ela estava trabalhando duro. É verdade que ela parecia bastante cansada, mas Mau Mau podia fingir que não tinha notado. Xiao Lanlan pegou a xícara que Mau Mau lhe ofereceu e deu um gole, depois respirou fundo, conseguindo pegar alguma coisa. Mau Mau perguntou. Ei, ainda tem um longo caminho a percorrer. Quero perguntar ao professor sobre isso, disse Xiao Lanlan, apontando para algo no livro várias páginas antes do que o instrutor estava lendo. Eu não sou tão inteligente. Se eu não avançar um pouco, acho que nunca conseguirei acompanhar. Ela enfiou o resto da comida na boca e engoliu com outra bebida. Mau Mau decidiu ir com Xiao Lanlan, apenas casualmente. Eles saíram da sala de aula e passaram por um corredor coberto até um prédio adjacente onde o instrutor mantinha seu escritório. Do lado de fora, Mau Mau podia ver o lago que havia sido usado para encenar a apresentação deles no banquete noturno e, além dele, um antigo santuário. O santuário supostamente existia desde antes da fundação do Palácio dos Fundos, e a arquitetura era diferente daquela que Mau Mau estava acostumado.
Era um edifício longo e estreito orientado ao longo de um eixo norte-sul. A relativa falta de intemperismo em comparação com outros edifícios próximos implicava que o santuário passava por manutenção regular. Eu me pergunto se eles ainda observam algum ritual lá, pensou Mau Mau. Mas de qualquer forma, eles passaram pelo santuário e chegaram à sala do professor. Com licença, disse Xiaolanlan. Posso ter alguns minutos? Não foi exatamente uma saudação refinada, mas o velho eunuco os recebeu com um sorriso mesmo assim. A natureza afável de Xiaolanlan parecia ter levado a melhor sobre ele. Ele falou com ela tão gentilmente como se estivesse falando com seu próprio neto. Acredito que não tenha visto seu amigo lá antes. Apenas acompanhando, disse Mau Mau. Entendo, entendo. Sente-se naquela cadeira e espere, então, se não se importa. O eunuco sorriu para ela. Mau Mau gentilmente foi e sentou-se. Ela olhou pela janela, olhando para o santuário pelo qual haviam passado antes. Seus pilares eram bem espaçados e o interior parecia dividido em uma complicada série de salas. Quer saber sobre aquele santuário? O eunuco perguntou. Um pouco. Não posso deixar de pensar que a arquitetura é um tanto estranha. Este era Mau Mau, que imediatamente ficou obcecado por qualquer coisa que despertasse seu interesse. Ela estava olhando fixamente para o santuário sem perceber. Esse santuário foi construído pelos habitantes originais desta terra. Lady Wangmu, a mãe real, optou por não proibir o povo de praticar a sua fé quando governou este lugar. Em vez disso, ela usou isso e fez com que essa fé concreto. Wangmu era a mulher que apareceu no mito fundador que o eunuco ensinava nas aulas. Dizia-se que ela era mãe do primeiro imperador. Houve muitas interpretações da história, a mais popular sendo que ela era sobrevivente de um país desaparecido ou então uma mulher imortal descendente dos reinos imortais. Qualquer um que queira governar esta terra deve passar por aquele santuário, e somente aqueles que escolhem o caminho adequado podem se tornar chefes da terra. Essa foi a acusação que Wang Mu impôs ao primeiro imperador. Seu filho conseguiu passar no teste e assim se tornou o governante da terra. Muito interessante. Não é? Esse santuário foi a razão pela qual a capital foi transferida para cá também. O velho eunuco sorriu nostalgicamente. No entanto, não é usado há décadas e questiono se será usado novamente no futuro. O que você quer dizer com isso? Bem, o eunuco entregou a Xiaolanlan um utensílio de escrita, permitindo gentilmente que ela usasse seu próprio pincel. Ela pegou e franziu a testa, ainda lutando para segurar a escova corretamente. Ela não parecia interessada no que ele e Mau Mau estavam conversando. Todos os irmãos mais velhos de sua antiga majestade foram abatidos por uma epidemia. Pior ainda, muitas crianças e bebês do sexo masculino morreram, privando a linhagem imperial de quaisquer sucessores em potencial. Foi por isso que o imperador anterior, o filho mais novo de seus pais, subiu ao trono. As circunstâncias há muito suscitavam rumores horríveis de que a imperatriz reinante, sua mãe, havia participado da praga. Mau Mau não pôde deixar de pensar que a história do eunuco não era mais respeitosa para com a família imperial, mas não sentiu hostilidade na voz dele. Na verdade, ele tinha o ar desapaixonado de um estudioso expondo fatos. Xiaolanlan mergulhou o pincel na tinta, espalhando bolinhas em sua bochecha. Os ritos de passagem não eram de modo algum invulgares, mas Mau Mau sentiu seu interesse especialmente despertado por este. Ela olhou para o santuário e o eunuco olhou para ela, embora a princípio ela não tivesse certeza do que ele estava pensando. Devo dizer que estou feliz em saber que alguém está interessado naquele prédio antigo, disse ele. Não são muitos os que querem ouvir tais histórias. Já faz muito tempo. Então ele também olhou para fora. Mas houve alguém uma vez? No passado? Sim, um médico que esteve aqui há muitos anos, um verdadeiro excêntrico. Sempre que ele tinha tempo disponível, ele vagava pelo Palácio dos Fundos com uma expressão no rosto muito parecida com a que você tem agora. Um rosto flutuou na mente de Mau Mau. O nome dele não seria Lumen, por acaso? Os olhos do eunuco se arregalaram de surpresa. Você o conhece? O velho de Mau Mau, Lumen, parecia uma pessoa comum e razoável. Mas ele realmente não era. Por um lado, se ele fosse razoável e comum, não teria plantado ervas medicinais por todo o Palácio dos Fundos. Ops! Talvez eu não devesse ter mencionado ele. Afinal, ele havia sido banido como criminoso. Talvez fosse melhor não dizer o nome dele. Ao que tudo indica, porém, o eunuco não nutria qualquer má vontade a Lumen. Mau Mau disse apenas, mas honestamente,
que Lumen era parente dela e que agora ganhava vida, mal, como apotecário. O eunuco olhou para Mau Mau, claramente emocionado. Enquanto isso, Xiaolanlan olhava atentamente para seu próprio caráter instável. Entendo, disse o eunuco. Sim, Lumen, talvez ele fosse amigo do pai adotivo dela. Ela queria perguntar sobre isso, mas percebeu que era hora de voltar. Ela pegou Xiaolanlan, que havia dobrado a folha cheia de caracteres, apesar de sua grosseria, e a enfiou carinhosamente nas dobras de suas vestes, e saiu da escola. 2 dias depois, Sua Majestade fez uma visita ao pavilhão Jade. Mau Mau cumpriu suas tarefas de degustação de comida como de costume e estava prestes a sair da sala quando ele a deteve. Como posso ajudá-lo, senhor? Ela disse. Se Sua Majestade quisesse falar com ela, provavelmente seria sobre os livros didáticos ilustrados ou algo parecido. Infelizmente, ela agora só podia distribuir tudo o que conseguisse passar pela censura, então não era mais tão fácil passar as coisas para Sua Majestade. Ela pensou ter pedido a Jinxi para contar isso. Pessoalmente. Pretendo ir ao santuário da escolha agora. Eu gostaria que você me acompanhasse. Mau Mau tapou a boca com a mão antes que o som pudesse ser ouvido. O que diabos estava acontecendo? Logo após a entrada do santuário havia um espaço grande e vazio. Havia 3 portas, cada uma de uma cor diferente, e acima delas uma placa que dizia: "Não passe pela porta vermelha." Mau Mau semicerrou os olhos. As portas eram azuis, vermelhas e verdes, respectivamente. A cor de cada um era clara e brilhante, sugerindo que eram atualizados regularmente. Qual porta você escolhe, senhor? Disse o velho eunuco, coçando o queixo. O imperador coçou a nuca e dirigiu-se para a porta azul. Escolhi o verde da última vez. É melhor tentar este. De fato, senhor. A festa passou pela porta azul. Eles continuaram por um corredor estreito e chegaram à próxima sala para encontrar mais 3 portas e outra placa. Mau Mau inclinou a cabeça. A placa dizia: "Não passe pela porta preta." Desta vez, as portas eram vermelhas, pretas e brancas. As paredes e pilares estavam visivelmente empoeirados, mas as portas estavam recém-coloridas. Cuidar deste lugar é uma tarefa árdua, posso garantir. Justamente quando pensei que nunca mais seria usado, alguém apareceu dizendo que de repente queria entrar. O velho eunuco esfregou os ombros incisivamente. Evidentemente foi ele quem teve que pintar as portas. O imperador cofiou a barba e depois abriu a porta vermelha. Além dele havia outro corredor e depois outro quarto. Mais 3 portas e um novo enigma. Mau Mau perguntou-se, desanimado, quantos quartos mais haveria. Sem janelas para deixar passar a brisa, o santuário era abafado e quente. Ela estava certa sobre uma coisa: o layout do santuário era certamente complexo. Às vezes eles recuavam ou subiam um lance de escadas, até que ela perdesse todo o senso de direção. Eventualmente ela percebeu que alguns dos quartos compartilhavam portas entre si. Acho que não foi feito para acabar rapidamente. Além da impaciência de Mau Mau, Jinxi estava olhando para as portas e assinando com um olhar incomumente sério. "Não passe pela porta azul", instruía a placa. As portas desta sala eram azuis, roxas e amarelas. Sua Majestade escolheu a porta amarela. "Parece que este é o último", disse ele. A porta se abriu com um rangido, mas além dela havia apenas uma porta. No lugar de uma pergunta, a placa acima dizia: "Filho da realeza, mas não filho da mãe real." Não fazia exatamente sentido, mas era uma rejeição bastante clara. Logo após a entrada do santuário havia um espaço grande e vazio. Havia 3 portas, cada uma de uma cor diferente, e acima delas uma placa que dizia: "Não passe pela porta vermelha." Mau Mau semicerrou os olhos. As portas eram azuis, vermelhas e verdes, respectivamente. A cor de cada um era clara e brilhante, sugerindo que eram atualizados regularmente. "Qual porta você escolhe, senhor?" disse o velho eunuco, coçando o queixo. O imperador coçou a nuca e dirigiu-se para a porta azul. "Escolhi o verde da última vez. É melhor tentar este." "De fato, senhor." A festa passou pela porta azul. Eles continuaram por um corredor estreito e chegaram à próxima sala para encontrar mais 3 portas e outra placa. Mau Mau inclinou a cabeça. A placa dizia: "Não passe pela porta preta." Desta vez, as portas eram vermelhas, pretas e brancas. As paredes e pilares estavam visivelmente empoeirados, mas as portas estavam recém-coloridas.
Cuidar deste lugar é uma tarefa árdua, posso garantir. Justamente quando pensei que nunca mais seria usado, alguém apareceu dizendo que de repente queria entrar. O velho eunuco esfregou os ombros incisivamente. Evidentemente foi ele quem teve que pintar as portas. O imperador cofiou a barba e depois abriu a porta vermelha. Além dele havia outro corredor e depois outro quarto. Mais 3 portas e um novo enigma. Mau Mau perguntou-se, desanimado, quantos quartos mais haveria. Sem janelas para deixar passar a brisa, o santuário era abafado e quente. Ela estava certa sobre uma coisa: o layout do santuário era certamente complexo. Às vezes eles recuavam ou subiam um lance de escadas, até que ela perdesse todo o senso de direção. Eventualmente ela percebeu que alguns dos quartos compartilhavam portas entre si. Acho que não foi feito para acabar rapidamente. Além da impaciência de Mau Mau, Jinchi estava olhando para as portas e assinando com um olhar incomumente sério. Não passe pela porta azul, instruía a placa. As portas desta sala eram azuis, roxas e amarelas. Sua Majestade escolheu a porta amarela. Parece que este é o último, disse ele. A porta se abriu com um rangido, mas além dela havia apenas uma porta. No lugar de uma pergunta, a placa acima dizia: filho da realeza, mas não filho da mãe real. Não fazia exatamente sentido, mas era uma rejeição bastante clara. O mesmo da última vez, hein? O imperador parecia esconder um sorriso amargo por trás de sua barba abundante. Jinchi o estava observando de perto. Não me foi dado conhecer a vontade do céu? Sua Majestade está brincando. Desde que este santuário foi fechado no Palácio dos Fundos, fiquei sozinho para supervisioná-lo. A vontade do céu não tem nada a ver com isso. O eunuco colocou as mãos nas mangas e baixou a cabeça. Algo em seus modos parecia dizer que, apesar de ter sido feito eunuco, ele ainda nutria um orgulho inabalável. Muito provavelmente, este homem supervisionava este santuário há algum tempo, e quando o edifício se encontrou dentro dos limites do Palácio dos Fundos, ele chegou ao ponto de aceitar a castração para continuar a protegê-lo. O imperador seguiu todas as instruções dos sinais ao pé da letra. Ele ainda teria cometido um erro? O eunuco abriu a porta diante deles. Você encontrará a saída por aqui, senhor, disse ele. Mau Mau e os outros, ainda inquietos, saíram. Com que base concebível o imperador foi rejeitado? Mau Mau contou nos dedos, contando o número de quartos, pensando em quais portas o imperador havia escolhido. Ela até se sentou para refletir sobre o assunto, usando um galho para riscar na poeira a ordem das portas que ele escolhera, da melhor forma que conseguia se lembrar. Ela percebeu que provavelmente não era o comportamento mais adequado com o próprio soberano ainda presente, mas ela o fez mesmo assim. Tenho certeza de que Lumen entenderia, disse o eunuco. Meu velho faria? Mau Mau pensou. Foi assim? Seria este um enigma que ele poderia responder para eles? Foi gentil da parte do eunuco dar-lhes uma dica e tudo, mas ao mesmo tempo isso fez Mau Mau franzir os lábios de aborrecimento. Ela sentiu como se ele estivesse dizendo: seu velho iria entender, mas você nunca. Ela sabia que seu pai adotivo era especial, mas a irritava ser completamente dispensada daquele jeito. Em outras palavras, Mau Mau estava com raiva. Você está dizendo que meu pai adotivo saberia o que está acontecendo? Eu não poderia dizer. É possível, respondeu o eunuco, subitamente evasivo. Lumen entenderia. Em outras palavras, a chave era algo que ele conhecia. Seu conhecimento era amplo, mas ele se destacava principalmente na medicina. Era aí que estava a solução? Jinchi e o imperador observavam Mau Mau com expectativa. Ela sentiu um arrepio percorreu sua espinha. Gostaria que eles parassem com isso. Eles poderiam olhar para ela com a esperança que quisessem. Ela não era seu pai e não seria capaz de encontrar a resposta tão facilmente. Isso só a deixou mais frustrada, no entanto. E algo ainda a incomodava. 3 portas, 3 cores. Como elas combinavam? Você sabe o que significa quando diz que não sou filho da mãe real? O imperador perguntou. A mãe real? Mau Mau pensou. Wang Mu? Sim, a mãe do primeiro imperador, mencionada nas primeiras histórias do país. Os contos nunca mencionaram um pai. Normalmente, seria de esperar que isso produzisse uma ênfase na linha materna. No entanto, no país de Mau Mau, a descendência agnática era a regra, e a herança passava de pai para filho. Mais uma vez, Mau Mau pensou nas palavras da última placa. Filho da realeza, mas não filho da mãe real.
As palavras guardavam algum grande segredo? A expressão filho da realeza poderia referir-se à linha paterna? Dizia-se que os filhos do sexo masculino recebiam de seus pais o que os tornava aptos para governar. Enquanto isso, em um sistema matrilinear, dizia-se que as crianças do sexo feminino recebiam de suas mães o que as tornava adequadas. O trono imperial foi ocupado por uma linha direta de sucessores masculinos. É verdade que uma imperatriz ocasional se interpunha, mas, pelo que Mau Mau sabia, a linhagem destas mulheres não tinha continuado. Suponha que o sangue de Wang Mu ainda permanecesse de alguma forma. O que isso levaria alguém a fazer? De repente, Mau Mau lembrou-se da história do ex-imperador. O último dos filhos de sua família, seus irmãos mais velhos morrendo jovens de uma epidemia e abrindo caminho para que ele assumisse o trono. O facto de só ele ter sobrevivido quando todos os seus irmãos morreram inspirou rumores de que a imperatriz reinante poderia ter tido uma participação nas coisas. Mas é possível que... Mau Mau olhou para o velho eunuco, o imperador Jinshi, e então ela foi e ficou na frente de Jinshi. Mestre Jinshi. Os irmãos do soberano anterior foram todos gerados pela mesma mãe. Ele pareceu perplexo com a rapidez da pergunta, mas quase não precisou respirar para responder. Fiquei sabendo que nem todos compartilhavam a mesma mãe, mas que as mães de todos os príncipes imperiais eram irmãs. Primos do penúltimo imperador, creio. Parentes próximos. Então, quando se tratava de sangue nobre, casar com irmãs e parentes próximos não era incomum. Na verdade, a própria consorte Li Hua era uma parente não muito distante do imperador. Posso perguntar mais alguma coisa? Mau Mau disse, um tanto hesitante. O que? Receio que possa ser considerado terrivelmente impróprio. Dependendo da reação deles, isso poderia até matá-la na hora. Falar. Não foi Jinshi quem emitiu a ordem, mas o próprio imperador. Mau Mau respirou fundo e soltou todas as palavras de uma vez. É possível que muitos ou a maioria daqueles que ocuparam o trono ao longo das gerações tenham tido problemas de visão. Não foi Jinshi nem Sua Majestade quem reagiu de forma mais notável a esta questão, mas o velho eunuco. Mau Mau sorriu. Ouvi dizer que muitos deles não viam bem, mas o imperador anterior tinha bons olhos, disse Sua Majestade, mas isso apenas confirmou para Mau Mau o que ela já suspeitava. Ela olhou para o santuário. Seria possível passar por isso de novo? Você acredita que está qualificada, mocinha? O eunuco disse provocativamente. As mulheres foram trazidas ao santuário muitas vezes, mas sempre foram princesas ou consortes. Você teve permissão para entrar da última vez, mas infelizmente questiono sua permissão repetidamente. Principalmente se você for aconselhar na escolha das portas. Mau Mau era magricela demais para ser chamada de linda princesa, mesmo com bajulação. Evidentemente, seria impróprio para ela entrar repetidamente no santuário. O imperador riu alegremente. Talvez eu devesse nomeá-lo como um dos meus consortes. Então, embora eu ache que teria sorte se sobrevivesse contando isso a Laka. Certamente você está brincando, pensou Mau Mau. Certamente você está brincando, disse Jinshi, saindo na frente dela. Imagine os olhares que suas outras damas lhe dariam. É verdade, é verdade. Sua Majestade disse, segurando o corpo de alegria. Ele deu um tapinha na cabeça de Mau Mau. Ela estava acostumada a vê-lo à vontade no pavilhão de Jade, mas esta noite ele parecia estar relaxando de uma maneira um pouco diferente. Acho que ele está zombando de mim. E talvez ele estivesse. Afinal, Mau Mau sabia muito bem que uma senhora tinha aqui. Tem um busto de cerca de 90 centímetros para começar a despertar o interesse do imperador. Consorte Gyokuyou e consorte Li Hua atenderam a esse padrão e muito mais. Jinshi estava olhando para o imperador, perturbado. Era a imaginação de Mau Mau ou ele parecia uma criança fazendo beicinho? Então você a leva, disse ele a Jinshi, e então olhou para o velho eunuco. Você não teria nenhuma objeção então, não é? O eunuco fez uma careta, mas olhou para Jinshi. Você aceitaria isso? Se Sua Majestade assim ordenar, então só posso obedecer. De qualquer forma, a garota é resolvendo alguma coisa. E estou bastante interessado em saber o que é, interrompeu o imperador, rindo. O velho eunuco voltou para a entrada do santuário, parecendo completamente exasperado. O imperador, que parecia bastante satisfeito, apontou o polegar na direção em que o eunuco havia ido, como se dissesse, vamos. Eles foram para a entrada mais uma vez, desta vez com Jinshi na liderança, seguido pelo imperador e pelo velho eunuco.
Mau Mau seguiu atrás deles, surpreso ao perceber que parecia que qualquer um poderia tentar o santuário. Eles entraram na primeira sala e Jinchi se virou para olhar para Mau Mau. As portas vermelhas, azuis e verdes estavam diante deles. Qual devo escolher? Ele perguntou. Mau Mau estreitou os olhos. A placa acima das portas dizia apenas para não passar pela vermelha. Lentamente, ela apontou para a porta azul. Jinchi abriu obedientemente. Era o mesmo que o imperador havia escolhido anteriormente. O velho eunuco arqueou uma sobrancelha. Na sala ao lado, Mau Mau escolheu a porta branca, ganhando outro arco de sobrancelha. Agaime, seguindo um caminho diferente do meu desta vez? Disse o imperador, coçando a barba enquanto seguia Jinchi pela porta branca. Normalmente, poderia ter sido considerado rude Jinchi andar à frente de sua majestade, mas nenhum deles, Jinchi, o imperador ou o velho eunuco, pareceu levar isso a mal. O soberano sempre pareceu ter uma tendência bastante permissiva, então talvez ele não estivesse particularmente interessado em fazer cerimônias. Mau Mau conduziu-os pela sala seguinte, e depois pela próxima, até que finalmente chegaram à 10ª câmara. Desta vez a placa dizia algo um pouco diferente. Escolha a porta vermelha. Ainda havia 3 portas, mas nenhuma delas era vermelha. Em vez disso, eles eram brancos, pretos e verdes. O que é isso? Jinchi disse, parecendo agitado. Era compreensível, ele não viu nenhuma porta vermelha. Foi exatamente isso que, na mente de Mau Mau, deixou claro que este era o enigma final. Ela apontou para a porta verde. Passe por lá e você entenderá, disse ela. Jinchi deve ter confiado nela, pois abriu a porta verde sem hesitar. Além dele havia um corredor, no final do qual podiam ver uma escada. Eles subiram, seus passos ecoando nas escadas, e abriram a porta no final para serem recebidos por uma brisa úmida. Eles estavam no telhado do santuário, alto o suficiente para ver todo o palácio dos fundos. O espaço quadrado parecia ter sido construído especificamente para inspirar a sensação de que se estava olhando ao redor. Os lábios do velho eunuco tremiam. Se ele estava lutando contra um sorriso ou uma carranca, Mau Mau não tinha certeza. Meus parabéns. Você escolheu o caminho certo, disse ele, olhando ao redor. Antigamente, apenas aqueles escolhidos por Wang Mu poderiam se tornar o próximo rei. Eventualmente, os reis passaram a ser chamados de imperadores. Ao longo dos tempos, a primeira tarefa daqueles assim selecionados foi fornecer um endereço deste santuário. Considerando a sofisticação da arquitetura da época, o santuário era provavelmente a coisa mais alta que existia. Houve momentos em que ninguém conseguiu escolher o caminho correto. Nesses casos, retornariam acompanhados de um consorte que pudesse fazê-lo. O velho eunuco olhou para Mau Mau com uma expressão de dor. Tradicionalmente, apenas aqueles de sangue adequado conseguiram ter sucesso, mas neste caso parece que outra pessoa adivinhou a ordem certa. Isso evidentemente não combinava com ele. O velhote faz isso parecer uma coisa ruim, pensou Mau Mau, facilmente atraído por sua provocação. Ela escolheu corretamente. O que havia de errado nisso? As aulas de história são muito boas, mas talvez você possa explicar o que está acontecendo para que eu possa entender, o imperador disse. Alguém tão augusto como Sua Majestade se rebaixa para me pedir ensinamentos, o eunuco disse. Desta vez foi a vez de Jinchi levantar uma sobrancelha, mas o imperador estava muito equilibrado para ser atraído pela provocação do eunuco. Mesmo assim, o velho disse, você não deveria ouvir isso dos meus lábios. Sugiro que você pergunte à garota. Ele iria impingir isso a ela. Bem, disse o imperador, virando-se para Mau Mau. Mas havia coisas que até ela achava difícil dizer. Tentando decidir a melhor forma de expor o assunto, ela disse, muito bem. Permita-me explicar o que norteou meu pensamento na escolha das portas. Das 3 primeiras portas, azul, vermelha e verde, Mau Mau escolheu a azul. A placa dizia apenas para evitar a porta vermelha, então alguém poderia pensar que a porta verde era uma escolha perfeitamente boa. E normalmente, alguém pode estar certo. Mas normal não se aplicava exatamente neste santuário. Há certas pessoas que não conseguiriam distinguir qual porta é vermelha e qual é verde, disse Mau Mau. Incapaz de distinguir um do outro? Jinchi perguntou, intrigado. Sua Majestade parecia igualmente perplexa. Os dois eram pessoas tão diferentes, mas com aquela expressão de confusão em seus rostos, pareciam estranhamente parecidos. Sim, respondeu Mau Mau,
e então eles escolheriam a porta que pudessem ter certeza de que não era vermelha. Esse seria o azul. A primeira câmara reduziria os candidatos pela metade. A próxima sala é a mesma. Se você não soubesse a diferença entre preto e vermelho, escolheria a porta branca. E metade dos candidatos restantes seriam eliminados. Em cada sala parecia haver duas respostas certas possíveis, mas na verdade só havia uma. O enigma final funcionou da mesma maneira. Como o candidato teria certeza de que a porta branca era branca e a preta, preta, ele presumiria que a porta final deveria ser a vermelha. Não foi, claro, era verde, mas como qualquer pessoa que tivesse chegado tão longe seria incapaz de distinguir o vermelho do verde, eles não saberiam disso. Apenas metade dos que entravam no santuário escolheria a porta correta na primeira sala. Na segunda sala seria um quarto, e naquela nona porta apenas uma em cada 512 pessoas faria a escolha certa. E o que tudo isso significa? Jinshi perguntou, ainda obviamente confuso. Isso significa que aqueles que são escolhidos por este santuário, aqueles que provam eles próprios, filhos de Wang Mu, têm uma coisa em comum: não conseguem ver as cores. Eles podiam ver algumas cores, é claro. As diferenças individuais significariam que algumas pessoas ainda fariam escolhas erradas, e, inversamente, era possível que algumas simplesmente tivessem adivinhado errado. Mas eles só precisavam voltar com alguém cujo sangue fosse mais próximo do de Wang Mu. Foi por isso que os consortes foram autorizados a entrar no santuário. Não é comum neste país, mas no Ocidente, periodicamente nascem pessoas incapazes de distinguir entre vermelho e verde, disse Mau Mau. Seu pai lhe dissera que aproximadamente uma em cada 10 pessoas no país onde ele estudou tinha essa condição. Evidentemente, era menos comum em mulheres do que em homens. Foi transmitido de pai para filho e, embora pudesse ser um obstáculo na vida diária, também era possível adaptar-se a ele de forma que outros nunca percebessem que uma pessoa tinha essa característica. Foi por isso que o velho eunuco disse que o velho de Mau Mau poderia entender. Alguns também afirmam, continuou ela, que quanto mais dificuldade alguém tiver para distinguir cores, melhor será sua visão noturna. Ela nunca investigou essa afirmação pessoalmente, então não tinha certeza. No entanto, para que uma característica tão profundamente desafiante persistisse até os dias de hoje, era provável que ocorresse simultaneamente com algum benefício excepcional. E eu acredito na história fundadora, disse que Wang Mu é capaz de ver claramente mesmo em uma noite escura. Wang Mu veio de uma terra distante e carregava consigo uma incapacidade que não existia aqui antes, a incapacidade de distinguir cores. Não deve ter sido fácil para ela e para os empregados que ela trouxe com ela começar uma nova vida neste lugar. Talvez a solução fosse o casamento. Na história, Wang Mu não tinha marido, mas seria razoável supor que ela se casasse com o chefe desta área. Não era incomum que pessoas de outras terras fossem casadas como cônjuges para ajudar a diluir o sangue que havia se tornado muito concentrado. Se esse cônjuge tivesse autoridade local, tanto melhor. Isso explicaria por que as pessoas aqui valorizavam a descendência patrilinear, apesar de sua ascendência remontar a Wang Mu. No entanto, Wang Mu, ou talvez um dos que vieram com ela, não queria apenas a linhagem para determinar a sucessão. Em vez disso, enquanto continuava a linhagem do chefe. Foi criada uma maneira diferente de discernir se uma pessoa havia herdado o sangue de Wang Mu, o santuário da escolha. A passagem do tempo lenta, mas seguramente distorceu a verdade sobre o assunto. Quando um povo estranho com uma tecnologia estranha chega a algum lugar novo, com o tempo eles são absorvidos pela população local, geração após geração. Um método mais simples era deixar um registro escrito. A história de Wang Mu foi escrita em personagens que a população local não conhecia e, à medida que aqueles que testemunharam a sua chegada morreram, a história tornou-se verdade. Uma conquista paciente e pacífica. Não que eu possa dizer isso a eles, pensou Mau Mau. Ela passou a explicar tudo isso a Jinshi e ao imperador, ignorando as partes mais inconvenientes. Eles poderiam olhar com desconfiança para algumas das coisas que ela disse, mas ela duvidava que eles levassem o assunto muito a sério, nem ela queria que o fizessem. Todos seriam mais felizes assim. Então Mau Mau seguiu em frente na história, abstendo-se de dizer qualquer coisa que achasse que seu pai não lhes contaria. Então você está dizendo que o sangue de Wang Mu não corre em minhas veias? É verdade que minha mãe não era de linhagem real, nem minha avó, a imperatriz reinante. Mau Mau balançou a cabeça. Este santuário existe apenas como uma forma de ter certeza de que o sangue está presente, e não de demonstrar que não está. Às vezes, uma característica pode ser vista nos pais que não aparece nos filhos.
Havia também, claro, sempre a possibilidade de a honrada mãe do imperador ter sido infiel, mas ela guardaria isso para si. De qualquer forma, permitir que o sangue fique muito concentrado pode trazer sérios problemas. Todos os irmãos mais velhos do imperador morreram da mesma epidemia, por exemplo, presumivelmente juntamente com muitos outros parentes próximos. Talvez o resultado de tentar muito satisfazer o santuário. Quando Mau Mau terminou a explicação, ouviu palmas. O velho eunuco estava aplaudindo. Nunca imaginei que alguém como essa garota pudesse realmente resolver o enigma, disse ele. Ok, então ele poderia ser rude às vezes. Dizem que Wang Mu veio governar esta terra por causa de sua sabedoria incomparável. Afinal de contas, apenas um intelecto verdadeiramente aguçado poderia inventar algo como aquele santuário como meio de manter sua linhagem. Se você deseja diluir ainda mais o sangue, posso sugerir levar alguém como esta jovem para sua comitiva? Com licença? O que aquele velho idiota estava pensando? Mau Mau teve vontade de tirar um sapato e jogá-lo nele. Por mais divertido que seja, prefiro não fazer de Laca um inimigo. E talvez o mais importante, o busto dela teria que crescer mais 15 centímetros primeiro. Até que ponto ele ficou intimidado pelo estrategista raposa? E em segundo lugar, realmente? Admito que há muitos que não sorririam com isso, disse o velho eunuco. Ele olhou para longe por um segundo e depois olhou para Mau Mau. Tenha cuidado. Estou bem ciente, disse o imperador. Eu sei que você está, majestade, disse o eunuco, desta vez olhando para Jinchi. Tenha cuidado, ele repetiu. Jinchi acenou com a cabeça sem dizer uma palavra. Quem é esse cara? Mau Mau se perguntou. Simplesmente um eunuco que conquistou o favor do imperador? Não importava. Mau Mau não previu nada de bom em saber a resposta. Talvez não importe quem ele é. Ela deixaria tudo em paz. A ignorância, como diziam, era uma bênção. Porém, ela também ignorava outra coisa, que ainda teria motivos para se arrepender daquilo que não sabia.